Aleluia. Glória a Deus. Toda honra e toda glória ao seu Deus, ao seu do nosso Pai, Pai Altíssimo. Compartilhar uma palavra com os irmãos. Não importa que ele cresça, que nós viemos diminuir, que tudo para ele, para a glória dele. Compartilhar com os irmãos o pão da vida. No livro de Lucas, diz uma parábola assim: a parábola do amigo importuno. Disse-lhe também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe, o que servir-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso mais levantar-me para lhe dar. Digo-vos que, ainda que se não levante, é a dar-lhe por ser seu amigo, levantar-se-á. Todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que lhe houver mister. E vos digo a vós: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Bem lógico que Jesus fala da perseverança, em perseverarmos, em clamarmos a Ele. É essa palavra da fé nesta tarde, para que você persevere, porque Ele dá um exemplo aqui, que um amigo não quis servir ao outro amigo, para não ser importunado, porque já era tarde, era mais de meia-noite, e a sua família já estava deitada, já estava dormindo. Não era como hoje, que tem cada um nos seus quartos, era nas suas tendas, vamos dizer isso. E ele chega e diz: eu gosto de parafrasear o texto. E disse que ele chega e vai na casa do amigo pedir pão, porque chegou outro amigo dele e disse: me dê 3 pães, para que eu sirva meu amigo, para que eu não sirva assim de vergonha, para eu dizer assim: eu não tenho nada para ceder ele. E vem de fora, era costume naquela época se atender uma pessoa que vem de fora, ou até um estrangeiro, porque eles achavam que se atendesse um estrangeiro, não é bem o caso aqui, que estava servindo a anjos, poderia estar servindo a anjos, recebendo um anjo em sua casa. Só que ele não queria ser importunado, e ele não queria fazer isso, porque estavam todos já dormindo. Mas, portanto, por ele não ser importunado, ele disse: ó, com certeza eu vou servir a ele, vou servir para que não seja importunado. Lembra daquela parábola que Jesus também falou do juiz iníquo? O juiz iníquo disse: eu não temo a Deus, nem respeito o homem algum, mas para eu não ser importunado pela essa viúva, que dia e noite clama, dizendo: julga minha causa, julga minha causa. Não tinha ninguém que podia fazer com que aquele juiz obrigasse ele a julgar aquela causa daquela mulher viúva, pobre, não tinha força alguma, nem dinheiro para pagar advogado. No entanto, ele não queria ser incomodado, e Jesus disse: eu vou servir a ela. E Jesus disse, dá um exemplo dessas parábolas, para que a gente venha importunar, para que venha clamar, para que venha suplicar todas as noites e até de madrugada. Não é questão de a fila estar pequena, não. Que Deus vê todas as coisas antes que as palavras cheguem aos nossos lábios. O Senhor conhece todas as coisas, conhece o seu deitar e o seu levantar, mas Ele quer que nós venhamos se prostrar diante dEle. A vontade de Deus é que nós venhamos se humilhar diante dEle, porque Ele quer um coração quebrantado e humilde, não desprezará o Senhor. E Ele mostra aqui que o homem sendo mau, Ele diz que qual o filho que pedindo
um pão, ele vai dar uma pedra ou uma cobra. Imagine ele, que somos mal, quer dar boas dádivas a seus filhos. Imagine, Deus que é bom. Ele mesmo diz, Deus que é bom. Deus é bom em todo o tempo. Então ele dá um exemplo, olha, importuna o pai, clama a ele, suplica. Não vai essa história de incomodar ele não incomoda não. O guarda de Israel não dormita. O guarda de Israel está com os ouvidos abertos para ouvir o teu clamor. Ele diz que não está com os ouvidos agravados, que não pode ouvir. Não. Nós e você, muitas das vezes, é que estamos com os ouvidos agravados, que não ouve Deus, mas Deus está sempre falando com você. E mesmo que você clame, está com os ouvidos agravados dentro do seu quarto, e achando que Deus está falando para as paredes, você clame a Deus, fale com Deus, porque Ele é o único que pode solucionar os teus problemas e os meus problemas. Ele é a solução dos meus problemas, e eu acredito que também é o seu, desde que crê. Tudo é possível quem crer. Então Jesus dá um exemplo aqui, olha, clama a ele. Veja o exemplo desse homem, amigo, por fora de mais de meia-noite, tarde da noite, de madrugada, vamos dizer assim, mas o amigo chega e pede o pão, 3 pães apenas para servir seus amigos. Ele não queria passar vergonha, ele queria servir seu amigo, mas ele não queria ser incomodado, e por não ser incomodado, com certeza ele ia servir. Então ele disse, olha, faz isso, porque agora você realmente não tem um amigo homem, você tem um amigo, aquele que disse, eu não chamo mais você de servos, mas de amigo. E antes que você saiba aquele amigo, ele nos tornou pai, tornou nosso pai. Tornou porque ele trouxe por doação para Deus. Ele nos comprou com o seu alto sangue e fez-nos menina dos seus olhos, já quando o seu povo Israel já era escolhido como raça eleita, sacerdote de Cristo, povo exclusividade, separada para Deus. E você e eu fomos separados para Deus, comprado com alto preço do seu sangue, e escolhido. Ele disse, não foi vós que me escolheste a mim, mas eu escolhi a vós para que vades e dê fruto, e vosso fruto permaneça. Agora, depois dessa palavra, que não é uma palavra de psicólogo que você tem que pagar, é a palavra que vem de Deus. Pela minha boca, ele diz, abre a boca, eu te encherei. Eu digo, Senhor, que eu abri da minha boca, tu fale pela minha boca. Porque você vai parar. Ele diz perseverar. Eu sei que você muitas das vezes está desiludido, porque já clamou dias, já clamou meses, já clamou ano, e você vê lá o seu problema ainda não ser solucionado. Quem sabe sua solução já está ao caminho. Você vai parar, Daniel? Como ele fez com Daniel, ele deu um ensinamento que desde o primeiro momento que começasse a se humilhar e orar, se humilhar diante do teu Deus, foi ouvida a tua oração. Não vai por conversa de homem, não clama mais, não tem resposta alguma, já nasceu assim, vai morrer assim, não tem solução, está viciado. Não existe isso para Deus. Não há coisas impossíveis para Deus. Impossível é bom para Deus, para Ele mostrar o sobrenatural dele, para Ele mostrar o sobrenatural dentro do impossível, porque tudo é possível para Ele, e tudo é possível para você se você crer. Tudo é possível para os que crer. Por isso, nesta tarde, eu vim dizer para que você não venha duvidar, porque se você duvidar, é a semente do diabo, porque ele diz, que a Bíblia diz, a palavra do nosso Deus diz, do meu Deus diz, que não pense no livro de Tiago, não pense em homem receber tal coisa se duvidar. A dúvida é a semente do diabo. Você tem que ver por fé, não pelo que você está vendo. A situação, as circunstâncias adversas está mostrando ali que não tem solução, que não pode, mas você, homem e mulher de fé, foi chamado para romper em fé, não viver por vista, pelo que você vê, nem pelo que você sente. Você lhe diz, clama a mim, e eu te responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então, ele vai responder no devido tempo. Quando ele disse, Daniel, desde o primeiro momento que começa a se humilhar, 21 dias ele clamando, mas ele disse desde o primeiro momento. Ou você pensa que é fácil? Que não vivemos, como sabemos, uma luta espiritual. Quando Daniel orou, veio Gabriel, um mensageiro de Deus, e ele veio trazer boas novas. E ele chegou e disse, Daniel, homem muito amado, eu vim trazer as boas novas para você. Mas eu fui impedido lá nos céus, eu fui impedido no reino espiritual, porque
o príncipe da Pérsia, simbolizando o Satanás, o diabo, e trava uma guerra com ele, uma luta com ele, com os seus anjos, para que impedisse de trazer a bênção de Daniel como a minha, a sua bênção. Mas Deus diz, agindo eu, quem impedirá, meu filho? Quem impedirá? Como Jó disse, eu sei que tudo podes, nenhum dos seus planos pode ser impedido, nenhum dos planos de Deus na sua vida pode ser impedido, porque agindo o Senhor, quem impedirá? E o Deus está agindo na sua vida, desde o primeiro momento que começasse a colocar os pés no Senhor, que faltou as tuas forças, Deus te leva até nos braços. Ele diz, pois tu encarecidamente pegaste a mim com amor, eu livrarei, ponherei a salvo, porque conhece meu nome. E a palavra dele pode passar céus e terra, como ele disse, mas não vai passar suas promessas, cumprirá suas promessas na tua vida. E eu vou dizer como ele disse para mim, olha, eu vou cumprir com todas essas promessas que fiz na tua vida, e você vai dizer, o Senhor falou e o Senhor cumpriu. Então não desista. Não desista por ter... Alguém até diz coisas que você, como já disse a mim, para que orar de madrugada? Está fazendo sacrifício de tolo? Não. O Senhor diz, o vosso trabalho no Senhor não será em vão, terá recompensa, porque você não está buscando um Deus de parede, você não está buscando uma coisa aleatória. Você está buscando algo que você não vê, talvez se por falta de sensibilidade você não sinta a presença de Deus, mas principalmente você que já sentiu a presença de Deus, que é um Deus que fala, é um Deus que ouve, e você faz você ouvir Deus, fala com você, já sentiu a presença de Deus, já manifestou o Espírito Santo em você, já habitou em você, que você é templo do Espírito Santo, e já fez morada em você, fez você falar em línguas, fez você profetizar, e concedeu os dons espiritual, e concedeu a você o Espírito Santo de poder. Não se acovarde, porque ele disse, eu vos dei foi um espírito de poder, de ousadia, de moderação e de fortaleza. Não foi de covardia. Persevere em cima dessa palavra, persevere, siga, mesmo que você não veja agora no seu tempo, mas vai ter o tempo de Deus. E eu vou dizer, eu não estou vendo agora, mas não vou ouvir o que me diz, não vou ver a situação que está mostrando, eu vou ver já a glória do Senhor na minha vida, eu já vou ver a solução dos problemas da minha vida. Eu não tenho recursos, vamos supor, para comprar minha casa própria. Como é que eu vou comprar? Mas você tem o dono do ouro e da prata, e ele é de mover meios de fazer isso, mostrar os tesouros escondidos. Se ele tem isso para você, ele vai conceder isso para você. Se já falaram com você, não se iluda, se foi Deus mesmo, porque ele diz, crê no seu Deus e serei seguro, lá em Josafá, crê no seu Deus, serei seguro, crê no profeta e prosperarei. Duvidar para quê? Deus não vai se agradar. Desanimar por quê? Desistir. Deus está dando palavra aqui de se importunar. Tem outra palavra que eu podia dizer separadamente, mas eu digo para você, porque não me custa nada. Deus dá abundância, abrir a boca e vai enchendo. O poço de Jacó não se esgota. Lembra quando o Senhor Jesus falou para Pedro, você faria isso? Passou o ano todo trabalhando, alguma coisa assim, a noite toda como Pedro passou, porque ele sabia quem estava falando. O Espírito Santo testifica quando o Espírito de Deus, dele é de você, é de Deus. Quando aquele está falando, se o Espírito é de Deus, se é o próprio Espírito Santo, ou é o de Satanás, ou é o do mundo. Ele sabia que ele ali é o Deus vivo. Jonas, certa vez, o que disse de mim? Dizia que tu é o Elias reencarnado, um dos profetas. E tu, Jonas, e tu, Pedro, que dizes? Pelo Espírito Santo? Ele disse, Senhor, tu és o Deus vivo, filho do Deus vivo, o Deus enviado, o Messias. Agora tu falou, porque tu falou pelo Espírito, tu não falou pela carne. Então, ele sabia, e você sabe quando Deus fala com você, você sabe se de alguma coisa por interesse, você sabe que a palavra, principalmente se você se acovardou, ou se humilhou, se rendeu a Deus, se rendeu de coração, se aceitou o Senhor de coração. Se não aceitou, tome vergonha na sua cara, para não se passar por santo, ou santinho, ou vestir um terno, alguma coisa, para mostrar ao mundo que você é perfeito. Você não é perfeito, nunca vai ser perfeito.
como eu mesmo vi, dentro da minha responsabilidade com Deus, de madrugada, eu disse: Senhor, por que me escolheste, que eu sou cheio de falhas e fraqueza? Deus disse para mim: eu te escolhi porque eu te amo, eu sei que você é cheio de falhas e fraqueza, e Deus sabe que você, conhece teu deitar e teu levantar, sabe que você, as forças é pequena. Mas ele diz no Salmo: pois tu encarecidamente pegaste a mim por amor, eu livrarei, porei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele só quer que você siga, para que dê a vitória, porque se você ficar sem Cristo, fica lá, você já está mais derrotado. Aqui ele diz, sobre a salvação, ele diz: quem crê será salvo, porém quem não crê já está condenado. Você não declare, aceite a derrota, que a derrota não é sua, é do diabo, não pertence a você. Você em Cristo é mais que vencedor. Então, voltando para Pedro, ele passou a noite pescando. Ele disse, vamos dizer que o Senhor falou assim, que aí não está escrito isso: Pedro, o que tem para comer? Senhor, não peguei nada. Passei a noite inteira, estou aí tirando os lodos, estou aqui irado, estou sem levar o pão para casa. Tu pode estar sem um pão para casa, Pedro, tu pode ter feito o que for, porque estava sob os teus desígnios até agora. Tu foi com tua própria força, homem, tu foi até com a tua própria força, mulher. Agora vai sob a minha palavra, que tu não será envergonhado e confundido. A palavra do Senhor diz: aqueles que creem em mim, no Senhor, não serão envergonhados nem confundidos. Vai sobre a palavra do Senhor, continua, não para mais de orar, continua, para vir a solução dos teus problemas. A coisa impossível para ti, que é possível para Deus. Então, ele disse: Senhor, mas então, Pedro, lança lá mais no fundo, vai à direita, joga de novo cara, eu não vou não. Rebelde, faz como o Senhor está mandando, faz como o Senhor quer, não é pelo desígnio do teu coração, tá como Naamã, tem que ser do teu jeito, da maneira que você quer, o teu tempo, tem que ser nos rios limpos para tu se limpar. Tu não faria qualquer coisa para ser vencedor, como eu disse, para ser limpo, para ser curado, para ser abençoado. Vai sob a palavra do Senhor, porque que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Já estou pulando um pouco aqui para Naamã, né? Aí ele vai e mergulha 7 vezes. Mas ele não queria ir. Ele disse: eu pensei que ia chegar aqui nesta tarde, o homem ia botar a mão na minha cabeça, eu ser curado. Eu pensei que ia entrar, aceitar Jesus e ter tudo fácil. É uma guerra, a luta. Se tu ficar, é derrotado sem Jesus. Então, meu Senhor, faça tal coisa como o Senhor mandou. Faça tal coisa, mergulhe 7 vezes. Na primeira, segunda desistir. Eu não estou vendo limpo não. Estou vendo limpo não. Vou sair. Não, tem que fazer como Deus está mandando. Então, quando 7 mergulhos foi que ele ficou limpo, para a glória de Deus. Eu não vou entrar nesse assunto, que já daria outra pregação sobre esse assunto. Tudo Deus preparou para a glória dele. Mas vamos voltar para Pedro, para concluir. Porque aí ele disse assim, ele disse: tudo bem, Senhor, mas sobre a tua palavra eu vou, porque eu sei em quem tenho crido, como disse o apóstolo Paulo, que tu és o servo do Deus vivo, o filho do Deus vivo, enviado, o Messias. Eu já vi com meus olhos o Senhor fazer milagre, curar os enfermos, fazer o aleijado andar, com teu sopro, com lama, botar nos olhos do cego. Ou você não viu, mas sabe. E ele diz: feliz aqueles que não viram, mas creram. Você tem que crer, mesmo que você não viu literalmente. Mas eu acredito, se você tem experiência com Deus, comunhão com Deus, você já ouviu Deus fazer milagre em outras pessoas e até na sua vida. Porque eu já vi na minha vida, da minha familiar, da minha esposa e pelas minhas mãos. Porque esse é o Deus vivo. Porque esse é um Deus vivo que quer realmente que a gente se revolte contra essa situação, porque Ele é um Deus vivo, nas circunstâncias diversas, que vai mostrar que Deus não age, que Deus não está. Isso é mentira. Eu pensei já uma coisa que veio na minha mente, mas eu queria concluir, Pedro. Mas eu vou dizer, no início da minha carreira espiritual, como se diz o povo novo convertido, que era, eu orei pela esposa de um pastor e eu vi ali a perna dela inchada. E eu dizia: Senhor, a perna está aqui inchada, a doença está aqui, o diabo está mostrando, mas a tua palavra diz que o Senhor cura. E aí? Brandou dentro de mim. Eu não era nem embaçado com o Espírito Santo, eu não falava nem língua, mas rongiu aqui dentro como um leão. Comecei a chorar e dentro pela minha própria boca Deus disse: estás duvidando da minha palavra, homem? E eu chorando,
Aí a mulher disse, ela não me deu autorização para dizer o nome dela, mas eu digo. E digo o lugar para você saber se é verdade. Ela disse, não, eu estou curada. No outro dia a perna desinchou. E depois ela disse que também tinha visto umas nuvens negras saindo. Eu creio no mistério de Deus. Eu tenho que crer. Se eu não crer no sobrenatural de Deus, sabendo que Ele é sobrenatural, Ele é espiritual e procura adoradores que adoram em espírito e verdade. Você não pode ficar só numa tradição e seguir porque não, mas é doutrina, você segue doutrina, você segue a palavra de Deus, é o que Ele tem dito. Porque se eu fosse escutar palavras de homem, eu tinha parado de orar até de madrugada. Porque Ele dizia, não, você está fazendo papel de tolo. Aí você escuta uma palavra dessa e desiste e quer desanimar. Todas as palavras que vinham a você, se você não tem bem conhecimento na palavra de Deus, pergunte a alguém que sabe dizer, é verdade isso? Porque você vai seguir a verdade da palavra de Deus, que Ele sou o caminho, a verdade e a vida. Você vai olhar para a palavra de Deus. Como Deus, graças a Deus, me deu um pouco de entendimento, então já veio na minha mente o que Ele diz. E no Provérbios, eu amo os que me amam, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam acharão. Então o que prevalece? É a vontade de Deus, a palavra de Deus, a vontade do homem. Irmão, cuidado, isso, cuidado nada. A palavra de Deus diz que toda arma forjada contra ti não prosperará. Então toda palavra levantada contra mim, eu posso condenar. Ele diz, toda palavra se levantar contra ti, juízo, tu a condenará. Toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, tu a condenará, porque isto é tua herança, a herança dos servos do Senhor, paga com alto preço do teu sangue, do sangue do Senhor. Então nada, já quase mudando de assunto, não tem nada que possa separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Não desista, não desanime, não deixe essa causa lhe perturbar, lhe tirar da presença do Senhor. Nele que trazia alegria. Se você for um que já teve bem comunhãozinho com Deus, você vai se lembrar daquela música que diz, aquele que já pisou nos santos dos santos, em outro lugar não pode viver. Quem já sentiu a alegria, a presença de Deus, não pode viver sem alegria, sem a presença de Deus. Deus te chama nesta noite, nesta tarde, te chama e diz, vem, clama a mim, e eu te responder-te-ei, eu quero te ouvir falar, como aquela música que diz assim, eu sou aquele que te ouviu falar. Deixa eu me apresentar, ele diz, deixa eu me apresentar, eu sou aquele que te ouviu chorar, dentro do teu quarto. Deus não é homem para que minta. Ele só quer que nós perseveramos. E essa palavra dessa tarde é para que você venha perseverar, para que eu venha perseverar. Não é para que circunstâncias diversas digam você não é nada, mas aquele que não é nada, você, como eu disse, se assimila pela palavra de Deus, se conecta com a palavra de Deus. Realmente não somos nada, para que se quiser ser orgulhoso, mas Ele chama as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. É desse fraco que Deus quer confundir os fortes. Esse aí, essa daí, não fala assim, faça assim, se veste assim, se comporta assim, não tem a doutrina que fala assim, tem que falar mansinho ou gritinho, só falar quando o Espírito Santo chegar em você, na sua boca. Aí fica com medo de tudo, vou morrer, vou isso, vou aquilo, não vou morrer nada, vai ficar enfermo nada. Deus, se você ama Deus, ele diz que você, um salmo, Davi dizendo, Senhor, não deixa, isso é minha oração, não deixa prevalecer a vontade dos meus inimigos. Tudo que eu falo um pouco, Deus me lembra outro. Uma vez, logo no início da minha carreira espiritual, muitos anos atrás, um pastor disse que eram os inimigos dele. Outros, o pastor tem inimigo? Realmente tem. Todos nós temos inimigo. Mas ele faz como Davi, não deixa prevalecer a vontade dos meus inimigos. Olha, um negocinho para você. Você que está com medo do seu inimigo, dele fazer alguma coisa, obra de bruxaria, feitiçaria, não tenha medo não, viu? Se você aceitou Jesus de todo o teu coração, é isso, não é aceitar Jesus porque está na igreja, está seguindo uma doutrina ou isso, aquilo, não. Você pegou ele com amor. Ele diz, pois tu encarecidamente pegaste a mim com amor, eu livrarei, porei a salvo, botarei no alto retiro e mostrarei a minha salvação. Em Provérbio, ou no Salmo 91. Deus me traz, Deus me fortalece, Deus me concede a palavra, Deus me deu dom na palavra.
E eu não posso me acovardar, eu tenho que vir e trazer para você. Não vou ficar só para mim, não. Embora que o meu nome não, Deus não soprou meu nome, vai de nome, meu renome, mas eu não puder alcançar, vai levar a semente. Eu não importo, bota o sininho, faço o sininho, não importa, Deus já me deu meu sustento. Se você, eu quero que a palavra chegue até você. E ela não voltará vazia, porque não é eu que digo, a palavra de Deus diz: a minha palavra não voltará vazia, antes faz o que me apraz, o que satisfaz ele. É um rio de água viva aqui, é um poço, porque se eu vou até mandar meu filho cortar as partes, porque Deus vai enchendo, graças a Deus. E quando estamos na presença de Deus, com o Espírito de Deus e a presença dele, não dá vontade mais de parar. A presença do Senhor é como a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. O negócio de Deus é sim, sim, não, não, é ou não. Se você aceita de coração, aceitou de coração, porque ele não engana ele. Então, como pode aquele crente estar assim, aquele crente estar assado, aquele... Não, é porque eu aprendi isso. Eu quis outro detalhe, é como um testemunho, eu posso até dizer agora. Quando eu não queria nem falar que vi porque estudou, estava fazendo a faculdade de teologia, aí entrou um pastor, Jorge Sal Inoda, um japonês, e ele dizia, pergunta o que quiser, e às vezes ele vinha dizer coisas para nós, como ele disse, se o demônio atua no crente, né? Eu disse, sim, manifesta. Ele disse, não, eu sim, não, sim, não, sim, não. Diz, por que ele fez? Aí eu dei um exemplo, que tinha uma mãe, ela era da Assembleia de Deus muitos anos e se manifestava. Eu também não era evangélico. E eu disse isso a ele, esse exemplo, ele disse, então não aceitou Jesus. Eu digo, aceitou, que ela já tem uns 40 anos, aceitou, ele fez. Eu disse, o que quer dizer isso? Isso pode até ser entre parênteses aqui entre nós, porque é como um testemunho aqui fora desse assunto. Ele disse, por que eles? Que é isso? Só aceitou de lábios. E eu dizer outra coisa aqui também, já concluindo, que Jesus precisa de você, Deus precisa de você. Que eu escuto muitas palavras aí, que Deus não precisa de nós. E ele usou quem? Ele fez sozinho a obra, ele não usou os seus discípulos, ele não escolheu os discípulos. E aí eu ia entrar no outro assunto, no outro tema, que era de renúncia, que renunciou tudo. Ele não escolheu. Só que, para provar isso, porque ele pode dizer, não, mas Deus não precisa de ninguém. E essa pergunta foi feita também lá no seminário. E graças a Deus, Deus iluminado pelo Espírito Santo, eu fui o único. Se tiver algum amigo meu, pastor, escutando, que hoje vai ver, que disse, não, o senhor precisa. Todo mundo disse que não precisava. Aí ele disse, explique. Eu disse, ele precisa de nós, como precisa de você. Agora, não depende de nós. Se você não fizer, outro faz. Mas se for pelo poder absoluto de Deus, permissível, tudo bem. Você pode fazer pelo livre-arbítrio. Mas se for pelo poder absoluto de Deus, Jonas, e vai fazer o que Deus quer. Deus diz, eu quero usar Jonas. Então foi Jonas que ele quis. Ele disse, Jonas vai para Nínive. Jonas não queria ir para Nínive. Preferiu morrer, jogar no mar, que ele sabia, que ele sabia que a culpa era dele. Joga ele no mar, quer dizer, para morrer. Mas Deus disse, não, vai ser Jonas. E então um grande peixe engoliu Jonas, guardou Jonas. Jonas não morreu, dado do ventre do peixe, clamou a Deus. Já daí outra pregação, que é o clamor de Deus, onde quer que esteja, Deus ouve. No profundo do abismo, no mar, do ventre do peixe, ele clamou e Deus ouviu. Então, eu quis dizer que, pelo poder absoluto de Deus, Deus tem que fazer o que ele quer. Muitas das vezes o livre-arbítrio fica fora. Então, nessa palavra de Jonas que eu entrei um pouco aqui, clame a Deus, não importa o lugar, não importa a distância, onde você estiver, mesmo que desobedeceu como Jonas desobedeceu, clame a Deus. Vá dentro dessa palavra de Deus aqui da parábola do amigo importuno,
para perseverar e clame que Deus é contigo. Eu vou fazer também uma oração. Bem, seu Deus amado, todo-poderoso, essa aqui é a minha palavra, vamos dizer aqui a primeira palavra oficial, que o Senhor venha dar graça e abundância. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo Todo-Poderoso, sei que Tu és comigo, meu Deus, aleluia, porque se com anglamacanter só, se Tu não fosse comigo, eu não estaria nem aqui, a Tua palavra não jorrava dentro de mim, mas eu creio em Ti, Pai, e o Senhor disse, aqueles que creem em mim, rios de água viva fluirão dentro do seu interior. Agora, Senhor, apresenta essa palavra, porque o diabo é muito astúcio, mas ele não tem poder para o Senhor, que o Senhor alcance essa pessoa, né, que tem mais de lugar de longínquo, que está longe do Pai, que o Senhor Deus chegue lá bem longe e alcance ele como esse filho pródigo e traga para a tua presença, Senhor, porque Deus, tu és Deus mesmo poderoso, aleluia. Oh Deus amado, sei que ficaria aqui contigo mais tempo, e tu ia para toda a honra da tua glória. Obrigado, Deus amado, aleluia, louvado e engrandecido é o teu nome. Fique na paz, em nome de Jesus, porque se eu não sair agora, ainda não continuarei. Deus, sim, incansavelmente faria jorrar sempre essa água que não para, aleluia, louvado e engrandecido é o seu nome. Aguarde outra mensagem em nome de Jesus.